Chucrute FC é um podcast em parceria com Alemanha FC, Fußball BR e Rádio MW. Alô pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição do Chucrute FC. E dessa vez, o tema do nosso debate vai ser novamente a Zweite Liga, que teve já nesse início de 2021 grandes jogos. Já dessa vez a gente vai trazer um resumo do que de melhor aconteceu durante a 16ª rodada da competição, que aconteceu nesse final de semana, onde nós tivemos bons jogos, novamente grandes disputas. E que tivemos, por assim dizer, um grande vencedor da rodada, que foi o VfL Bochum, da equipe do Vale do Ruhr, que venceu o seu jogo diante do Jan Regensburg por 2-0 na Ratisbona e se emergiu ao segundo lugar na tabela do campeonato e superou seus rivais diretos na busca pela vaga direta no início da próxima temporada da Bundesliga, Superou o Kiel e superou o Greuther Fürth. E também a gente pode assim dizer que quem menos sofreu danos foi o Hamburgo, empatando em 1-1 contra o Nuremberg fora de casa. E comigo nessa edição, para brilhantar novamente o nosso programa, eu vou chamar o nosso mestre da Liga, Thiago Barbosa. E aí, Thiago, tudo certo? Salve, Guilherme, o pessoal do Chucrute FC. Vamos falar dessa 15ª rodada da Zweite Liga, que teve o Karlsruhe vencendo o Greuther Fürth, um jogo maluco, de 2 viradas. O Hamburgo, atual líder, empatou com o Nuremberg, com o Simon Terodde marcando mais uma vez, o 16º gol no campeonato. O Wolfsburg surpreendendo o Osnabrück, vencendo de virada fora de casa. E o Bochum assumindo a vice-liderança, tomando a segunda colocação do Holstein Kiel, vencendo pela 4ª vez seguida. E também falar do 10º jogo entre a Eintracht Braunschweig e o Düsseldorf, um jogo muito fraco, que aconteceu nesse final de semana. Antes da gente iniciar o nosso debate, gostaria de saudar novamente aqui os nossos padrinhos, que nos apoiam sempre aqui no Chucrute FC, juntamente com a Rádio MW, o Fußball BR, aqui nessa caminhada já tem algum tempo aí durante essas centrais de podcast espalhadas pelo mundo aí. E já agora, já falando um pouco da rodada, nessa rodada 15 da Zweite Liga, a gente tem os primeiros colocados conhecidos como o Hamburgo, com 30 pontos, o Bochum com 29, o Holstein Kiel também com 29. Na 4ª posição, já fora da zona de playoffs e também fora ali dos primeiros colocados, o Greuther Fürth com 27, o Fortuna Düsseldorf também com 27, você tem o Hannover isolado com 23, SG Bigel e Karlsruhe, Osnabrück e Heidenheim com 22 pontos em 6º, 7º, 8º, 9º e 10º colocados respectivamente. Paderborn em 11º com 21 pontos, Nuremberg em 12º com 20, Darmstadt em 13º com 18, Regensburg em 14º com 17, o Sandhausen, que também é uma das surpresas dessa rodada, venceu após muito tempo, em 15º com 14 pontos, o Eintracht Braunschweig com 13, na 16ª posição, e em 17º o St. Pauli com 10 pontos, e o Lanterninha, mas que venceu nessa rodada, o Würzburger Kickers com 8 pontos. Nessa rodada, ainda com outros dados, foi uma rodada que nós tivemos uma média de gols quase próxima a 3, porque a gente teve 26 gols marcados em 9 partidas. É uma média quase ali igual a 3 gols por rodada. Por jogo, na verdade. Perdão. Bom, para a gente já iniciar a análise das partidas, aqui eu vou dessa vez já inaugurar praticamente um formato diferente daquilo que a gente está habituado. Você que nos conhece sabe
que a gente tem o hábito de secar todos os 9 jogos igualmente, tentando ser um pouco mais analítico em todos os 9, mas a gente nem sempre consegue dar conta dos 9, né? Então a gente vai buscar algo mais fechado, né? Vamos resumir aqui a 4 jogos hoje, de algumas equipes com jogos selecionados durante a rodada, que a gente jogou importante, e dos outros a gente vai trazer no final do programa já uns outros resultados, a gente destacando alguns jogos, para a gente pontuar também alguns comentários. E também na parte final do programa, a gente vai trazer algumas notícias, né? Principalmente as de mercado de transferência, que a gente está nesse período de janela, e é um período onde principalmente aqueles clubes lá da parte de baixo da tabela, né? O São Paulo e o Würzburger Kickers, se movimentaram bastante, tentando salvar a sua temporada e também evitar um descenso à terceira liga. Enfim, agora sim a gente vai falar sobre a rodada. Acho que vocês também estão tão ansiosos quanto eu. E sobre o primeiro jogo da rodada que a gente vai destacar é o jogo entre o Karlsruhe e o Greuther Fürth. O Karlsruhe jogou em casa, venceu por 3-2 no Wildparkstadion, novamente com boas atuações do atacante Philipp Hoffmann. O Jamie Leveling também pelo Greuther Fürth teve um grande destaque. E um jogo, como o Thiago trouxe na introdução dele, de 2 viradas, mas em que o Karlsruhe sempre se colocou à frente em questão de desempenho boa parte do jogo, não é, Thiago? Sim, um jogo muito movimentado, né, das duas equipes. O Karlsruhe começou vencendo a partida logo com 2 minutos de bola rolando, né, após a falha bizonha do Paul Jekyll. Foi tentar recuar a bola e entregou nos pés do Philipp Hoffmann, que foi esperto e deu um passe para o Benjamin Goller, que fez o primeiro gol. Depois, né, o Fürth foi para cima, conseguiu seu empate com o Robert Nils depois de uma assistência do oportunismo do Julian Green, que deixou ele na cara do gol. Aí, em seguida, conseguiu a virada, né, com o Sebastian Ernest, que também fez uma boa partida. O Julian Green, novamente, sendo um jogador muito importante nesse time do Greuther Fürth, com o Jamie Leveling, que infernizou o lado esquerdo do Karlsruhe com o Felipe Reis e sofrendo apuros durante boa parte do jogo, virou a partida. E também destacar, né, o pênalti pego pelo Marius Gersbeck, que pegou o pênalti do Paul Seguin, mas no lance seguinte sofreu o gol no escanteio batido pelo jogador estadunidense, né? Mas em si, depois, antes do intervalo, né, novamente o Jekyll falhou novamente, né? Foi entregar a bola para o Sasha Busser, que tentou sair jogando e deu nos pés do Goller, que com oportunismo empatou o jogo. Em si, no segundo tempo, um jogo muito movimentado, né? O Fürth tentando criar jogadas, o Karlsruhe foi mais eficiente e conseguiu a virada com o Philipp Hoffmann, artilheiro da equipe no campeonato, com boa participação do turco Malik Batmaz, que vem fazendo bons jogos, né? Vem sendo um jogador muito útil quando entra na equipe. Deu uma assistência para o atacante e deixa essa marca, né? E o Karlsruhe vencendo o segundo jogo seguido depois de sofrer 3 derrotas seguidas nos últimos jogos. Hein? Em si, o Greuther Fürth ainda tem essa esperança de subir para a Bundesliga, né? Brigar pelo acesso. Né? Vamos ver que a equipe do Stefan Larsson pode reagir daqui para frente. Né? Pelo que tudo indica, e que a temporada vem dado esse dado, vem nos trago esse dado, perdão, que todas as equipes que perdem 3 jogos consecutivos, elas depois emendam uma sequência de 4 vitórias consecutivas em sequência e conseguem meio se reestabilizar no campeonato. A gente sabe que no sentido do resultado, o Karlsruhe, pelo que a gente vem notando, vai passar novamente por essa montanha russa, né? O Karlsruhe, que já teve muito lá embaixo, aí vai lá, vence 2, 3 jogos seguidos, se eleva de novo e volta para a briga. É uma das equipes que a gente vai... a gente está notando na temporada que a gente nunca sabe onde ela vai baixar, ela nunca tem um destino certo. Ela sempre está ali nos meandros da tabela, ela nunca consegue se estabilizar em uma parte de cima ou de baixo. Mas em questão de desempenho, eu vou colocar ela sempre mais acima, porque de fato ela pode estar ali atrás de Aue, de Hannover, de Fortuna,
mas em desempenho, nível de jogo, ela está acima dessas equipes e está querendo aos poucos se igualar ao Furt ali que está fora desse momento ali da zona de playoff, mas é um concorrente hoje que ela não só derrotou no campo e mostrou também um desempenho na minha divisão dentro do jogo mais estável. O Karlsruhe, ele só perde ali o domínio do jogo no início ali do segundo tempo, ali, ainda mais porque o Furt toma o gol no final do primeiro tempo, o Furt quer dar uma resposta rápida, porque o Furt já inicia o jogo perdido. O gol logo no início da partida ali, bem cedo mesmo, tanto que até perdi o gol. Eu fui trocar, ver o jogo no celular para o computador, já tinha saído 1-0, eu não tinha visto o gol. Ele sai do controle, o Karlsruhe consegue dominar a partida através da sua persistência forte na marcação, pressão. Você fecha as linhas de passes do Furt, você limita muito ali as ações do Meyerhofer e do Leveling para tentar ser as únicas válvulas de escape do Furt, e foi nisso aí que o Furt apostou durante boa parte do jogo. Enfim, e foi com eles ali que o Furt conseguiu se recolocar no jogo. O Furt conseguiu usar muitas individualidades do Leveling ali para cima do Reis, o Reis que teve uma atuação muito fraca no jogo. O Lawrence também, a parte ofensiva e defensiva, contribuiu mais, mas uma eficácia em nenhuma dos dois pontos. O Lawrence, depois de uma boa sequência também, ele tem oscilado, já voltou, jogou mal nesse final de semana. Então é um cara que está passando por uma fase assim instável. E muito bem o Leveling e o Meyerhoff conseguiram se aproveitar. Mas assim que o segundo gol do Furt sai, que é logo muito rápido também, né, depois do pênalti do Gersbeck, o Furt meio que consegue se ajeitar ali, consegue sustentar ali o jogo ali na igualdade, em 2-1, em vantagem por 2-1. Só que aí vem o erro individual e bota tudo a perder. E após assim a passagem assim da metade, do início da metade final do jogo, o jogo ficou ali meio lento, meio moroso. E a gente pensava que o jogo ia ficar 2-2 e o Karlsruhe, por mais que tivesse ali fechado mais o bloco, tentado explorar mais o contra-ataque, mas talvez esse contra-ataque não viria, porque o Furt estava controlando bem. O Furt conseguia pegar a bola, tirar da pressão e se reorganizar de novo quando o ataque falhasse e talvez chegasse até mesmo à frente do gol. Mas não foi isso, né? O Kotzer também, que entrou no segundo tempo, teve uma boa atuação. E foi com ele também que algumas jogadas importantes saíram depois que o Lawrence deixou o campo. Ele conseguiu também ajudar um pouco esse lado esquerdo aí que estava muito mal na partida. E que depois resultou no gol do Philipp Hoffmann para colocar novamente a equipe do Karlsruhe na frente. Mas é isso, né? O Karlsruhe vive um momento de desempenho, resultados bons, e o Furt vem oscilando. Acho que a grande fase longa do Furt, assim, em oscilação, tanto nos dois sentidos, de desempenho e de resultado. Acho que é um período perigoso para o Furt oscilar também, porque a vantagem que ele tem para os seus concorrentes é uma vantagem muito pequena. Então, qualquer deslize, assim, tanto nos dois aspectos, mas principalmente no segundo, que eu levo em conta mais, que é o resultado, é perigoso. Você pode perder a situação do controle e deixar os outros concorrentes por trás chegarem e te ultrapassarem. É importante também a gente dizer, só para fechar mesmo sobre o jogo, é que o David Raum, que é o lateral do Furt, ele vai sair do clube ao final da temporada. Ele assinou hoje um contrato até 2025 com o Hoffenheim, então vai defender o Hoffenheim a partir do verão que vem, né? Ele vai sair do clube dos Trebos e vai vestir agora azul lá pela equipe de Stinsheim. E isso também lá meio que pro Hoffenheim já dá um norte assim que o Hoffenheim não deve seguir também lá com o Ryan Sessegnon para a sequência da temporada que vem, né? Porque também, se não me engano, eles têm uma opção de compra pelo jogador e talvez não devem exercer. Isso também, se não tivesse, também dificilmente conseguiriam comprar. Então é meio que o norte aí que a direção do Hoffenheim já tomou para a próxima temporada. Bom, a gente falou de um dos grandes derrotados dessa rodada, né, que é a equipe do Greuther Fürth. Agora a gente vai passar para falar uma equipe ali que se estabilizou, empatou nessa rodada. A gente está falando um pouco do Hamburgo. O Hamburgo que no sábado foi até
foi até a Franconia receber a equipe do Nuremberg, jogou contra o Nuremberg fora de casa, perdão, empatou. Um jogo onde o Nuremberg teve uma estabilidade defensiva muito boa, muito forte, e limitou bastante as ações do Leibold ali pelo lado esquerdo, fez com que o jogo do Hamburgo não fluísse tão bem, né, Thiago? E que nos contra-ataques foi muito venenoso, né? É uma das marcas desse trabalho do Robert Krause até aqui no Nuremberg, não é, Thiago? Agora sim, o espaço é todo seu. Sim, né, o Nuremberg começou pressionando, né, nos primeiros minutos de partida, até conseguir fazer seu gol, né, com o Fabiano Berg num contra-ataque rápido, né? O Robin Hack foi acionado pelo Henrique Valentini, deixou o jovem jogador de 20 anos na cara do gol, né? Fez um belo gol de chapa. E ainda antes, o Nuremberg teve uma chance de fazer um belo gol, né? Ao mandar a bola na trave. Depois de uma saída errada do Ambrosius, né? Que renovou recentemente com os dinossauros. Fez uma... E mesmo assim também jogou bem também. O Sapertsing, oportunista, desarmou o zagueiro do Hamburgo e deu um belo passe para o meio-campista bater colocado, quase tirando as chances do Reich, né? Mas em si o Hamburgo, depois que conseguiu o seu gol com o Simon Terodde, que foi para 16 gols na partida, conseguiu dar uma equilibrada na partida. Saiu mais pro jogo. Sonic tentou participar da partida ao tentar chutes de fora da área, fazendo uma praticar boa defesa. Também uma boa partida do Dziak, que mesmo sendo um motor da equipe, né, teve uma boa participação nas jogadas de ataque, né. O Haier dessa vez não foi bem, né, quase entregou um gol de graça para o Manuel Schäfer na etapa final, que o Reich saiu muito bem do gol. Do lado do Nuremberg, né, o Gais, novamente, um jogador muito regular nessa equipe, fez outra vez uma boa partida. O Robin Hack e o Fabian Nürnberg, um dos outros destaques da equipe. A decepção mesmo do time do Robert Klaus nessa partida foi o Rattenberger, né, que foi pouco participativo no lado esquerdo da equipe e fez um jogo totalmente discreto. Mas em si o jogo dos dois jogos, as duas equipes fizeram um jogo muito amarrado, de muita marcação, né, que o segundo tempo praticamente, já na reta final, foi um segundo tempo muito pobre de ambos os times, que pouco produziram na etapa final. O Tione já foi mexer já na parte final, tentando melhorar o meio campo com o Aaron Rush, com o Witzheimer na parte ofensiva, mas em si não foi suficiente para ser um jogo abaixo do esperado do Hamburgo nessa partida. Né? Sobre o jogo, exatamente isso, né? É no forte que o Nuremberg tem tido essas boas atuações, né? Quando o Nuremberg ele não tem a necessidade tanto de propor assim, é a situação de Nuremberg se sente mais confortável. O Nuremberg novamente mostra uma estabilização defensiva muito grande. E durante esses períodos assim de poucos apagões nesse período recente, o Nuremberg tem conseguido somar bem os pontos. Isso é uma coisa que faltava, principalmente no início ali do campeonato, que o Nuremberg deixou escapar muitos pontos, assim, que a gente até destacou em alguns programas aqui. Eu me lembro muito agora, rapidamente, do jogo contra o Karlsruhe, que a gente destacou, não lembro a rodada certo, mas acho que terceira, quinta rodada, que eu destaquei e bati muito na tecla, né? Parece que às vezes o chip dos zagueiros da linha defensiva do Nuremberg, ela meio que eles começam a se esfacelar, entram em contato, se esfacelam e nada funciona mais, né? E aí o Nuremberg, na desvantagem, tendo que propor mais, o Nuremberg se encontra numa situação de desconforto. Não foi o caso desse jogo, né? O jogo sempre muito calmo, muito tranquilo, muito controlável dentro daquela perspectiva que o Nuremberg se sente confortável. E novamente o Hamburgo naquela situação que ele não se sente tão bem, não consegue desempenhar o algo mais, que é o que todo mundo que acompanha a Liga espera, né? Um Hamburgo que consiga ter um desenvolvimento de organização ofensiva bom. A gente sabe o potencial do Hamburgo nas situações de atração ao adversário e ataque do espaço. A gente já viu isso diversas vezes funcionando muito bem durante o início da temporada, né? Com Witzheimer, com Hunt, com Nahe,
enfim, com N jogadores, com Yata, mas nesse período de uma construção um pouco mais elaborada, um pouco mais lenta, você exigindo um pouco mais de paciência, um pouco mais de rapidez nas trocas, você não consegue ver um Hamburgo bem. E aí eu fico com os destaques individuais do Thiago, né? O Kittel sendo esse cara que foge um pouco à regra, você tendo o Leibl também fugindo um pouco a essa linearidade do jogo e sendo ali os destaques ali do Hamburgo, né? O que tem sido o diferencial sempre é claro que é o Terode, mas também quando não tem o Terode conseguindo uma bola ali do oportunismo, a qualidade dele para empurrar, o Hamburgo vai ficar numa morosidade, numa linearidade fraca de atuação muito intermitente, muito longa, e você não vai conseguir superar os grandes bloqueios defensivos que a Liga sempre vai impor ao Hamburgo, até mesmo pela necessidade que o Hamburgo tem de acesso, pela qualidade individual que os atletas do Hamburgo têm. Bom, né? Se a gente já falou dos mais derrotados dessa rodada, agora a gente vai apontar, para mim, o grande vencedor, né? A gente pode dizer até mesmo que foi uma rodada para as equipes do Vale do Ruhr, né? Bochum, Schalke e Borussia Dortmund muito boas, né? Porque os três venceram e os três se deram bem. O Schalke, entre aspas, bem, né? Por causa que o Schalke ainda não conseguiu se livrar do rebaixamento, mas se livrou da lanterna. O Bochum foi até a Ratisbona jogar no Jan Stadium contra a equipe do Jan Regensburg e fez um jogo, por assim dizer, um pouco fraco do que a gente tem acostumado ao Bochum jogar. O Bochum é uma equipe que tem um desempenho bem superior ao que a gente viu nesse final de semana, nesse domingo, mas que são uma falha individual nesses jogos assim, onde a gente tem uma dificuldade que o seu adversário impõe a ti. Você às vezes tem esse fator assim extra natural, né? Extra dentro do script, que te dá essa vitória aí, que te ajuda aí. Isso também pode se dizer que é um fator de sorte de campeão, ou de sorte de acesso, por assim dizer. Quem sabe? Acho que o futuro aí vai responder essa coisa que eu toquei agora. Eu já coloco, já disse aqui algumas vezes também que o Bochum é uma das equipes candidatas ao acesso e quem sabe até o título. E desempenho hoje, na minha humilde visão, já está lutando até mais que o Hamburgo pelo título. E talvez consiga, de fato. Lá mais na frente aí a gente vai ver. Mas, chamando o Thiago, eu queria saber o que ele viu desse jogo, né? Eu já babei bastante ovo aqui da equipe do Bochum. Por mais que a atuação não tenha sido tão boa, eu gostaria também de saber dele do Regensburg, de Bochum, e o que envolveu todo o contexto do jogo aí para nós. Um jogo foi totalmente amarrado, né? As duas equipes tentando sair pro jogo. O Bochum, quando foi ao ataque, levou mais perigo que o Regensburg. O Regensburg com dificuldades de impor seu jogo, né? Caiu muito de produção nos últimos jogos. O Bezuskol, que era um dos destaques da equipe da Baviera, muito abaixo do esperado. Já do lado do Bochum, né? Pode destacar a participação dos dois laterais, né? Do Herbert Bockhorn, que substitui o costarricense Gamboa suspenso, né? E o brasileiro Danilo Soares, mais uma vez, fez um bom jogo, né? Robert Sully, outro bom destaque da equipe, um dos melhores da temporada. O Simon Zoller deixou sua marca já no final da partida, fez seu gol, né? Que abriu o placar já nos minutos finais. O Thomas Eisfeld, no primeiro lance dele na partida, já nos acréscimos, fez o gol de falta que decretou a vitória da equipe dos Camundongos novamente. A quarta vitória seguida da equipe que levou à vice-liderança do campeonato, né? O Regensburg se preocupar, né? O momento da equipe no campeonato, né? Se aproximando ali da zona de rebaixamento, a segunda derrota seguida no campeonato, e já abriu os olhos, né? Os lados lá da Ratisbona. Começar a ser Begovic, tem que ver novas alternativas, né, para sua equipe nesse decorrer de temporada, né? Tem alguns bons jogadores, né? Sofreu muito com a ausência, né, do Albion Venezia, que suspenso não pôde jogar. Jogou o Stolze como jogo mais avançado com o Ian George. Deixando assim, mas a equipe precisa
ter uma postura diferente daqui para frente, né? Para se quer ter alguma ambição no campeonato, né? Ter uma coisa mais confortável, né? Para esses lados. O Borrom brigando forte para subir a Bundesliga, né? Se subir vai ser depois de 11 anos, né? Quando jogou a Bundesliga pela última vez, né? É um time muito interessante e pode ser uma das equipes aí que pode brigar pelo acesso e pelo título dessa temporada. Né? Eu considero que o Regensburg jogou melhor, não só pelo volume apresentado, mas também pelas chances que criou, né? Isso aí que é muito importante também. Se você ficar olhando esses sites aí de estatística, SofaScores da vida, você vai ver lá que a notinha do Borrom está 7,08 de desempenho geral dos seus atletas. Mas isso também é muito condicionado pela vitória. Isso aí, algumas vezes também pode até ignorar o contexto do jogo. Que inclusive uma das críticas que eu tenho, umas certas restrições em certos aplicativos que tem pela internet. Mas, enfim, fora isso aí, cara, o Regensburg teve uma atuação muito segura. E acho que o lado esquerdo do Regensburg foi novamente um ponto forte. O jogo contra o Hamburgo, na semana passada, a equipe saiu muito irritada pela questão do VAR, tirar 2 gols e tal. Mas tinha feito um jogo até bom e nesse jogo manteve esse padrão. O Vecchia e o Best fizeram jogos bem irregulares, mas o Vecchia de fato foi o grande destaque. E é sempre naquelas mecânicas, né? O Mesar Zelimbegovic sempre tenta pesar muito ali a última linha defensiva do adversário para bater de frente com os seus 5, 4 jogadores que sobem para disputar a bola longa, né? Que é o principal artifício que o Regensburg joga de modelo ofensivo. E com essa segunda bola, o Vecchia chegando muito ao fundo, aparecendo bastante no último terço, para chegar aos cruzamentos mesmo, que é a principal arma para o Andreas Albers, que teve um bom desempenho, principalmente no segundo tempo, com os bons cruzamentos nas bolas paradas que surgiram no jogo, né? O Best, como eu já trouxe, não teve um grande rendimento, o Vecchia sim. E eu acho que o ponto baixo desse jogo ali foi principalmente ali o Ian George, porque com o papel dele de ser o maior criador, ele foi muito abaixo ali, não conseguiu dar tanta sustentação ali a equipe ao ataque, né? O Stolze também que o Thiago trouxe também não teve um bom rendimento, por mais que tivesse alguma certa liberdade ali para bater de frente com o Danilo Soares. Esse novamente muito bem aí o brasileiro, jogador do Borrom. A última linha ali do Borrom ali defensiva deu conta, apesar de ter sofrido bastante ataques. Enfim, o Armel Bella-Kotchap e o Leist vem fazendo temporada muito seguras, né? O Armel Bella-Kotchap, que é uma bela surpresa aí da defesa do Borrom também, mas um bom rendimento dele aí. E claro, né? E você também tem os famosos ali momentos ali de que foge ao controle do jogo, né? Do transcorrer normal, que é uma falta que é marcada, o Zulli prontamente bate e Zoller sai de cara com o Maier, chapa a bola no canto e logo depois a equipe depois o Borrom já se fecha de novo e tem um contra-ataque, aí tem sofrido nova falta e o Thomas Eisfeld bota a bola na gaveta do Maier. Então, sim, são fatores que a gente não consegue determinar no jogo, até por isso o futebol é tão emocionante, tão apaixonante, que esses contextos que fogem fora do transcorrer normal vão lá e definem o jogo, e foi o que aconteceu. Eu acho que a única coisa que o Borrom talvez poderia ter ficado um pouco mais inseguro para esse jogo foi a questão das atuações fracas do Holtmann e do Blum. O Blum, de fato, e o Holtmann tiveram atuações muito abaixo, né? E isso a gente também explica muito também as atuações defensivas do Ian Elved, trabalhando em duplas com o Vecchia e o Best, e o Best e o Vecchia jogando junto também com o Stolze e o Naschreiner na parte das laterais lá do Regensburg. O Kennedy e o Elved também tiveram um bom desempenho na questão da última linha defensiva do Regensburg. São uns caras ali que rebateram muitas bolas, né? Cortaram bastante bolas aí, principalmente pelo que o Borkhorn chegava bastante ao fundo, era um lateral que explorava bastante ali a profundidade, dava muita profundidade pela direita. O Danilo, que a gente já conhece, idem também pelo lado esquerdo, então também deram um trabalho, mas nesses jogos ficaram meio abandonados, né? O Holtmann, como eu já disse, e o Blum fizeram jogos muito,
muito apagados. Isso comprometeu bastante também a fluidez do jogo do Borro, que teve também uma aparição muito mais efetiva e condizente do Lozilla e do Tesh para cobrir essas deficiências dos pontas para o jogo diante do Ravens. Bom, né? Agora a gente vai falar talvez do pior jogo da rodada, eleito por mim e pelo Thiago aqui, que foi o jogo entre Fortuna Düsseldorf e Eintracht Braunschweig. Não nessa ordem, tá? Inverso. Eintracht Braunschweig e Fortuna Düsseldorf. O jogo disputado na Baixa Saxônia deu um início bem animador para quem estava vendo, inclusive eu, torcendo também, porque quem sabe eu sou um simpatizante do Fortuna Düsseldorf, daqui a pouco pode também chamar de meu segundo time na Alemanha, não me incomodo com isso. E ali, mas ficou muito naquilo, não teve evolução, as equipes depois ficaram naquela tentativa de circulação, o Braunschweig se defendendo um pouco mais e ficou naquilo. O Braunschweig deu 2 chutes depois no final do jogo e não arrumou nada, né, Thiago? É bem decepcionante esse jogo que a gente teve o desprazer de acompanhar na segunda-feira. É um jogo muito fraco, né, da segunda-feira, né, entre o Braunschweig e o Fortuna Düsseldorf. O time do Oberhosler tentando a 6ª vitória seguida no campeonato, mas dessa vez estacionou, não conseguiu praticar um futebol eficiente, né? Seus atacantes Hauer Hennes e Karaman tentaram alguma coisa, mas não conseguiram produzir alguma coisa, parando no goleiro Yasmin Fezic, que quando acionado fez algumas boas defesas. O Braunschweig tentou, com o Koblanski numa cobrança de falta, tentou surpreender o Kastemeyer, que vem sendo muito contestado, né, pelas suas falhas, né, na última rodada, falhou bizonhamente contra o Paderborn, pegando um gol de graça com o adversário. O Düsseldorf tentando se aproximar do topo da tabela, né, depois de começar muito mal a temporada. O Luka Krianic, que reforço dessa temporada, vem se destacando, né, pelo seu bom futebol. Dessa vez o Christoph Peterson, outro reforço da temporada, muito mal na partida. Do lado do Braunschweig, a parte ofensiva com o Fábio Kaufmann, o Proschwitz, o Koblanski, foram muito pobres no ataque, e o Braunschweig deu só 2 chutes ao gol. Em todo o jogo, 2 chutes ao gol. Muito pouco produtivo. O Fortuna Düsseldorf tentou chegar com arremate de fora da área com o Gigapib, com o Morales, que fez um jogo digno nessa rodada. Tentou mudar com o David Konak na etapa final, com o Thomas Plegion, para mexer nessa parte ofensiva da equipe, né? Mas em si, o jogo foi um dos piores que eu depois acompanhei, né? O compacto da partida foi um dos piores jogos que eu vi nessa rodada, né? Foi o pior jogo desses últimos tempos aí que eu acompanho a segunda divisão alemã. Falar desse jogo é difícil, porque a gente não tem tanta coisa assim para pontuar, além da decepção, pelo menos pessoal minha, com o time, até porque depois do jogo do Paderborn, eu tinha até falando com o Thiago, que eu estava mais animado, eu estava mais esperançoso com o Fortuna Düsseldorf, que talvez conseguisse chegar ali no bolo da frente e fazer frente ali aos 4, ao Furt, ao Kiel, ao Borro e ao Hamburgo. Mas ao mesmo tempo também eu já tinha uma certa noção de que esse momento da falha da vitória ia acontecer, porque o Fortuna não tem a condição e não sabe agir no momento que tem que propor o jogo. A gente vai ter 2 jogos agora, né? Esse dessa rodada que já passou aí, o próximo, os jogos dali que vão testar de fato que o potencial desse Fortuna tem. Porque o Fortuna sempre se notabilizou, desde que o Rosler chegou na temporada passada, uma equipe de recuperação de posse e marcação alta, muito efetiva, né? Uma equipe que aposta na recuperação em campo ofensivo para ter poucos metros para correr e fazer os gols. Assim como aconteceu no jogo contra o Paderborn na segunda-feira passada, que executou muito bem essa proposta, e a gente teve um jogo do Zimbo, que está fazendo esse recorte final de temporada muito bom, Matthias Zimmermann, o popular Zimbo, pela torcida do Fortuna, e o Peterson também,
atacando muito a área, sendo um elemento surpresa ali junto ao Karaman e ao Hennings. Esses caras assim estavam sendo primordiais para o bom rendimento do Fortuna. E nesse jogo, o Hennings e o Karaman tiveram boas chances ali na primeira metade da partida, né? O Morales tinha sido um cara importante ali, no sentido de dar aquele passe um pouco mais para frente, ser o cara mais vertical do meio campo, tentar acionar bastante esses atores principais, né? O Krajnic pela esquerda, o Zimbo pela direita, o Peterson um pouco por dentro, o Karaman também e o Hennings mais à frente. O Borrello, que é um cara que chegou do Freiburg, mas é uma contratação, uma das piores, eu acho que é a pior da temporada até aqui, não ajudou em nada. Novamente, uma atuação muito apática, muito ruim dele, tecnicamente. O Fortuna não tem ajudado o Fortuna em nada. Tanto que o Pledel entrou, mas o Pledel também teve uma atuação muito fraca. E é isso, né? A bola chegava, circulava, o Fortuna tentava circular a bola. Depois desse período inicial, mais nada conquistava, né? Tentava ali em esporádicas chegadas com o Wolverhampton e o Karaman. O Feizic teve uma boa participação. E, o que ficou de importante e bom para o jogo foi a questão da gente ver que o Braunschweig lá embaixo está começando já a criar uma casca, conseguir uma evolução defensiva forte, fazer com que ele se recoloque na disputa do campeonato. O Berhandt, né, a gente fala muito, a imprensa alemã destacou muito a chegada do Brian Berhandt para a zaga do Braunschweig, falando que ele é o principal destaque dessa defesa agora, né, ele estreou nesse jogo, já é visto como o grande nome da defesa. Mas eu vejo uma evolução maior coletiva, porque o Braunschweig é uma equipe um pouco mais compacta, um pouco mais próxima, diferente daquilo que a gente viu muito no início da temporada. É uma equipe que tem o Fábio Kaufmann e o Schlüter, o lado esquerdo, como os caras ali do desafogo. O Schlüter teve uma participação no jogo muito importante, tendo campo para correr ali nas costas do Zimbo. Ele chegou muito à frente, então foi ali que tentou ajudar o Abdullahi, que é o cara que ele chegou bastante na frente, e o Abdullahi novamente com uma atuação muito fraca. Em poucas finalizações ele acertou, furou em lances, teve uma atuação bem ruim nessa partida, mas que defensivamente ali o Schlüter também contribui bastante. Fora também o irmão do Toni Kroos, o Felix Kroos, que tem organizado bastante e ajudado bastante essa defesa, a proteção da última linha. O Kamenbauer, junto com ele, cresceu. É um jogador que não apenas se voluntaria bastante na defesa, mas que também é um cara que tenta ser um elemento surpresa na frente. E nesse recorte, agora final, tem sido um pouco mais importante. A atuação dele defensiva foi muito boa, mas até mesmo pela recomposição boa do Fortuna na frente, assim, não apareceu tanto. E o Kobylanski, né, que a gente sempre via como grande protagonista, cada vez mais tem se dividido um pouco. É um cara que, com o Nick Proschwitz, que teve uma atuação também bem ruim, bem abaixo do que a gente está acostumado, e é o cara que faz todo esse modelo ofensivo, esse padrão ofensivo do Braunschweig funcionar bem abaixo. Também, por isso também permeia e a gente entende e vê essa debilidade do Braunschweig em apenas 2 finalizações na partida. E que se consolidou nessas 2 finalizações. Yannis Nicolaus também, uma boa atuação, ponto individual, e o Berhandt, que eu já destaquei no início do meu comentário, junto com o Vidra ali, fortificando bem essa defesa ali quando o Kovnak entrou, tentando fazer alguma coisa, o Pledel se sustentaram bem, fez com que o Braunschweig tivesse uma fortaleza defensiva mais consistente. A gente vai falar um pouquinho agora sobre os outros resultados dessa rodada. Bom, a equipe do Heidenheim jogou fora de casa contra o Sandhausen. O Sandhausen voltou a vencer depois de 4 meses sem vitória, venceu por 4-0 nessa rodada. Também tivemos o jogo do São Paulo no sábado contra o Holstein Kiel, empate em 1-1. O Osnabrück jogou em casa e perdeu para o Würzburger Kickers por 3-2. O Hannover conquistou sua segunda vitória fora de casa na temporada em cima do Darmstadt por 2-1. O Paderborn vence o SGP Aue por 2-1 em casa, né? O Paderborn que soma seu 9º ponto nos últimos 15 disputados, então está melhorado, né, o desempenho depois de ter ficado 4 pontos nos últimos 6 jogos, então esse é o 7º, estou fazendo conta errada.
E também, né, os outros jogos que a gente já trouxe, foi a vitória do Bochum em cima do Regensburg e do empate 0-0 entre o Braunschweig e o Düsseldorf. Thiago, o que você destaca aí dessas outras partidas aí que nós não demos tanto aprofundamento? Falar da goleada, né, do Sandhausen, né, sobre o Heidenheim, né, por 4-0, né? Os alvinegros vencendo depois de 5 derrotas seguidas a equipe vinha sofrendo. Venceu com teve um jogador a mais, né? Após a participação do Alexander Rospal, que é um ala pela esquerda, participou de um dos gols, fez um gol também na partida. Heidenheim teve o Kevin Sesse expulso na primeira etapa e desestabilizou praticamente a equipe durante boa parte do jogo. O outro jogo que eu também vou destacar é a derrota do Osnabrück Volkswagen Kickers, né, por 3-2 de virada. Os Rotterdams vencendo a primeira partida fora de casa. Marvin Pieringer fez 2 gols no jogo. O time do Marco Grossi caindo muito de produção, depois de um início de campeonato muito bom. O Sebastian Kirk, um dos bons destaques da equipe, deixou sua marca. E também falar do jogo entre o São Paulo e o Holstein Kiel, né? Um derby do norte, né? De muita rivalidade, né? Terminou em 1-1. O Omar Marmouche deixou sua marca, fez um belo gol. O Josh Amiz empatou a partida em seguida. Os Piratas foram para o 14º jogo sem vitória. Contou com a estreia do goleiro austríaco Dejan Stojanovic na baliza do gol. E o Marmouche fez o seu segundo jogo, né? Que tinha estreado no jogo passado contra o Kickers na quarta-feira passada. E o Kiel perdeu a segunda colocação, né? O Bochum, mas pelo saldo de gols, né? Porque o Kiel tem 10 gols de saldo, o Bochum tem 13, né? Nos outros jogos que aconteceu, o Hannover 96 venceu o Derse fora de casa, Marvin Dutch deixou sua marca, fez um belo gol de falta. A equipe do Kenan Kojak tentando buscar se recuperar nesse campeonato, subir na tabela de classificação. E o outro jogo foi o Paderborn, né, que venceu o jogo contra o Eggs Big Al, fazendo uma campanha mediana nessa temporada, né? Inclusive na próxima rodada aí a gente vai ter um jogo aí que eu não vou perder nunca, que é o Grotterfurt Paderborn, tem tudo para ser o top spin da rodada. Mas enfim, apesar de eu ter destacado o Paderborn aqui nesse comentário breve, eu vou destacar o jogo do São Paulo e do Holstein Kiel. Me agradou bastante assim, a postura do São Paulo. O São Paulo eu não via jogando assim com tanta garra, com tanta raça há algum tempo. O Marmouche deu uma nova vida ali para esse lado do campo da equipe do São Paulo, fez algo diferente, né? O Burgstaller está voltando, também recuperando o ritmo, tá buscando, tá lutando bastante ali para fazer com que todo esse mecanismo ofensivo funcione. Também foi uma arma interessante, apesar de ter perdido alguns gols, né? Ele foi bastante produtivo e vai ser ainda muito mais importante nessa disputa pelo rebaixamento aí que o São Paulo atravessa. E pelo Holstein Kiel, eu vejo o gol do Mies como ponto fundamental para não complicar ainda mais a situação do Kiel, né? Porque o Kiel, ele se sente muito desconfortável quando tem a situação também de propor o jogo. E quando você sai perdendo e você tem a necessidade da vitória a qualquer custo, não só porque é um derby, mas também pelas condições do campeonato, as coisas podem se embaralhar um pouco, podem se complicar. Então o gol ali sai no momento importante e recoloca o Kiel no jogo. E na parte final, já no abafo, o Kiel não consegue dar a resposta necessária para conquistar o resultado. Mas pelo menos ameniza um pouco uma segunda derrota consecutiva, que em pontos para o campeonato seria muito ruim. Porque, para quem não sabe, o Osnabrück venceu o Kiel na estreia de 2021 aí da equipe do Holstein Kiel e complicou um pouco essa situação da equipe das cegonhas no campeonato aí. Agora sim a gente vai para a parte final já do nosso programa já. A gente vai tratar um pouco das notícias que aconteceram nesse mundo da Zweite-Liga aí, nessas últimas 2 semanas que a gente ficou de fora. Bom, né? Eu acho que o que mais vai ter aqui nessa parte aqui são as questões das contratações do Wolfsburger Kickers e do São Paulo, né? O Meyerhofer, que é um atacante de 38 anos que veio do Admira Wacker, um dos clubes filiados ali à empresa Flyer Aller,
é controlada ali também, faz parte, onde o Wolfsburger Kickers faz parte. Então chegou ali bem tranquilo para a equipe do Dallenberg, assim como o destaque, né, do Thiago no jogo contra o Osnabrück, o Marvin Pieringer, é um atacante da base do Freiburg, desembarcou lá em Dallenberg, está ajudando os Rothrosen nessa parte final de temporada, além do Christian Strodiek, que depois de 20 anos defendendo o Paderborn, se juntou à equipe do Wolfsburger Kickers para dar uma experiência mais na defesa. E agora sim eu espero que seja o último reforço, porque nem eu mais lembro de tanta coisa de transferência que aconteceu. O Martin Hazek chegou também ao Wolfsburger Kickers. Ele estava sem clube durante esse período, desde fevereiro, lá que ele jogou pelo Slovan Liberec e foi dispensado. Estava treinando já no Wolfsburger Kickers desde o início do mês de dezembro. Agora sobre o St. Pauli, a gente já falou do Stojanovic e do Marmoush, mas a gente também tem que apontar o Adam Zvigala, né, que estava jogando pelo Desportivo Aves, mas ele largou, a equipe do Aves largou ele, deixou ele sem contrato a partir do início da pandemia. Então ele estava treinando ali com o St. Pauli e foi aprovado no final do ano passado. Também tem o Eric Smith, que chegou do Ghent, da Bélgica, um jovem lá, está pisando aí na equipe do St. Pauli para tentar ajudar nesse final de temporada. Além também das dispensas do Boris Tasch, que vai defender, deve defender no caso o Portland Steelers, né, da equipe da Coreia do Sul, e do Robin Himmelmann, goleiro, que nessa temporada ficou marcado por considerar que o St. Pauli é o maior clube ali da região de Hamburgo ali e tal. Brincou com o Hamburgo depois do empate de 2-2 na metade do mês de outubro, no caso. E ele vai deixar o clube, né, vai deixar o St. Pauli depois de 10 anos, ou seja, um cara que tem muita identificação com a equipe dos Piratas. Outras inovações, outras contratações, renovações dos outros clubes. No Paderborn, o Ron Schallenberg e o Johannes Döffler renovaram até 2024 com a equipe Blue Weiß. Também tem a questão do Ambrosius renovando com o Heisfall, né, o Hamburgo, até 2024 também. O Kevin Zessa, o meio-campista lateral direito do Heidenheim, se lesionou fortemente, gravemente, e vai ficar fora da equipe por um bom tempo. O Iorra, também jogador do Fortuna Düsseldorf, que inclusive entrou no jogo nessa segunda-feira, renovou o contrato até 2024. O Gianluca Itter, jogador da base do Freiburg, vai defender o Greuther Fürth durante esse período de janeiro a junho. Ele saiu do Freiburg. Além do Streli Mamba, né, um jogador que ficou muito conhecido por marcar 2 gols diante do Borussia Dortmund na última temporada. Vai sair do Paderborn, deve defender o Kairat Almaty do Cazaquistão. Então o cara aí vai para bem longe das relvas alemãs aí, vai fazer um tour bem grande, uma boa viagem para ele. E para fechar, o Thomas Isherwood é um zagueiro aí que chegou ao Darmstadt, né, o Darmstadt que pretende reforçar bastante o setor defensivo para esse final de temporada, veio do Östersund da Suécia até 2024. Então, contrato longo aí para um jogador aí que tende a ser bem importante aí para o Marcus Anfang durante essa sequência de temporada. Sem contar, né, o David Raum, que a gente já apontou um pouco no resumo ali do Greuther Fürth, que vai se juntar ao Hoffenheim para a próxima temporada e com contrato até 2025 aí vai defender a equipe azul lá de Sinsheim. Bom, agora só nos resta definir os melhores da rodada e também o nosso gol da rodada, Thiago. Começando por ti, o que você elege aí do teu gol e teus melhores da rodada? Os melhores da rodada, vou com o Benjamin Goller do Karlsruhe, o Martin Periger do Wolfsburg Kickers e o Niklas Ruth do Hannover 96. E o gol da rodada eu vou ficar com o Marvin Dux do Hannover 96. Os meus destaques: Benjamin Goller do Karlsruhe, o Leveling do Fürth e também o Marmoush do St. Pauli são os meus 3 destaques. O meu gol da rodada vai ficar para o Thomas Eisfeld, o segundo gol do Borrom na vitória por 2-0 da equipe dos Camundongos em cima do Regensburg.
Bom, né? A próxima rodada vai ser realizada no final de semana, com alguns bons jogos, e eu gostaria de saber do Thiago aí o que ele vê de bons jogos aí para quem vai nos acompanhar aí, quem vai acompanhar essa rodada 16 da Zweite Liga. Vamos lá. 16ª rodada, né? É o jogo de sexta-feira entre o Greuther Fürth e Paderborn, um jogo muito bom de poder se acompanhar, né? Um jogo interessante. Um jogo do sábado que eu vou destacar o Bochum em Nuremberg, o vice-líder Bochum embalado, né? 4 vitórias seguidas, enfrenta o Nuremberg em casa. No domingo, né? O Holstein Kiel, terceiro colocado, recebe o Karlsruhe, tentando se recuperar no campeonato depois de 2 tropeços nos últimos jogos. E o jogo que fecha a rodada na segunda-feira entre Hamburgo e Osnabrück. O atual líder Hamburgo contra o Osnabrück, que vem caindo de produção, e vai ser o reencontro do Daniel Thune com a sua ex-equipe, do Moritz Heyer também, que fará o seu jogo contra o seu ex-time. Bom, né? O jogo de sexta-feira, para pontuar os meus, eu vou fechar com o Thiago. Fürth e Paderborn, sem dúvida, é o grande jogo ali das 2h30. No sábado, eu estaria acompanhando o meu Fortuna Düsseldorf enfrentando o SG Big Aue, mas para trazer uma segunda opção aí para vocês, eu acho que vai ser bem interessante a gente ver esse São Paulo e Hannover também, o Hannover que meio boa fase. O São Paulo, com esses reforços novos, ganhou um fôlego bom, vem construindo uma equipe um pouco diferente, vai buscar construir uma equipe mais estável, jogando um pouco mais defensivamente, pode ser que crie problemas para o Hannover, então é um jogo aí que você tem que ficar de olho. E no domingo eu vou ficar com Heidenheim e Darmstadt, também é um jogo que tende a ter principalmente por ser o Darmstadt, um jogo que tende a ser bem aberto, ter bastante espaços no campo. Então o Heidenheim é uma equipe que já gosta de ter espaço, gosta de ter velocidade, gosta de explorar os seus pontos, então isso pode ser um fator fundamental para a geração do jogo também da equipe da casa. Então eu vou ficar por esse jogo aí no domingo, e na segunda-feira, como só tenho uma opção, eu, como um grande fã da rodada de segunda-feira, bem diferente dos alemães, eu vou acompanhar feliz da vida esse Hamburgo e Osnabrück aí, que eu espero que o Osnabrück cometa o crime, com 2-0 aí, gol de Sebastian Kirk e de Niklas Schmidt, assim como foi contra o Kiel. Bom, agora sim, final dessa edição. Eu desejo aí a vocês, como não disse na minha introdução, um grande feliz 2021. Seja um ano com muitas coisas boas aí para nós. Espero que nosso querido presidente Jair Messias Bolsonaro pare com essa ideia maluca de não querer vacinar, fazer uma campanha anti-vacinação, que comece as vacinas logo, a gente possa retomar nossa vida ao normal e a gente seguir o baile aí para a sequência de ano mais tranquilo. Dito isso, um grande abraço a todos.